Boa noite, queridos, queridas amigas, tudo bem com vocês? Tomando aqui meu cafezinho. Nós hoje vamos concluir essa parte inicial do curso, que é uma pequena biografia. Interrompeu com a vinheta e voltou. E, bom, o que é tradicional é pedir para você fazer a inscrição, para você curtir, compartilhar, se possível, ficar membro do canal, do meu e de todos os canais parceiros que transmitem este nosso curso. As duas TVs grandes, que é a 247 e DCM, e os canais Mídia Livre, Pão com Ovo, Vozes Livre, Oswaldo Bertolino, PCTV, Chimarrão Marxista, Rogério Matuque, Caverna TV. Agradeço aí a presença de todo mundo. Estamos falando sobre um dos homens mais importantes do nosso século XX, né? E hoje vou começar a falar sobre um assunto que é polêmico, que é a Revolução Cultural, né? É um período que vai de 1966 até a morte de Mao, 1976. E muitas coisas foram feitas, boas e ruins, e bem mais para frente, em 1981, o partido, pela primeira vez, fez uma autocrítica desse período histórico, registrando que foi um erro. Ele não diz que é um erro de Mao, é um erro do partido, é sempre um erro coletivo, né? Mas cumpre-nos informar aí, basicamente, as biografias de Mao que tem por aí, elas carregam nas tintas, né, e falam em milhões e milhões de mortos, assassinados. Eu diria que é um período onde houve a radicalização do processo revolucionário, mas não havia condições históricas para essa radicalização. Essa é a minha interpretação, né? A sua última esposa, que viveu mais tempo com ele, Jean King, ela dirige com ele esse processo. Ela era uma atriz de teatro, né? Então, uma mulher ligada às artes, à cultura, né? Então, ela, meu colega aqui, René Vicente, tudo bem aí? Ela participa ativamente desse processo histórico, né? Agora, acontecia nesse mesmo período uma luta interna no partido, como tem luta interna em qualquer partido comunista no mundo inteiro. Enquanto houver classes sociais, mesmo todos aqueles que entram no partido, nem todos são comunistas, nem todos são verdadeiros revolucionários dedicados. Nós vivemos em uma sociedade capitalista, temos necessidades, temos desejos, temos aspirações, temos projetos pessoais. Mas quando você entra numa organização revolucionária, você coloca ou toda a sua vida, ou parte da sua vida, dentro de um projeto coletivo. Alguns mais, outros menos, alguns que se submetem completamente ao projeto coletivo, outros tentam manter uma harmonia, dando-se um pouco para o partido, um pouco para a vida pessoal, e outros também que ficam mais com a vida pessoal e não dão tanta importância ao partido. Estes líderes que nós tratamos
fora os dois fundadores da teoria marxista, né, que é o próprio Marx e o Engels, né, o Lenin, o Stalin e o Mao, eles eram totalmente dedicados ao partido, né? Então, sonhavam com o partido, né? Sonhavam com a revolução. Lenin diz isso. Então, não tem comparação. Mas, ainda hoje, dentro dos partidos comunistas no mundo inteiro, e eu me refiro especificamente aqui no Brasil, né, ao Partido Comunista do Brasil, existem pessoas totalmente dedicadas à vida, à construção partidária, à ideologia do partido, ao estudo individual, né? E Mao foi uma pessoa assim. E as suas quatro esposas, todas as três primeiras, a primeira mesmo era um pouquinho mais fraquinha, né? Ele ficou pouco tempo com ela e foi meio que arranjado, né? Mas a segunda e a terceira morreram em combate. Uma morreu em combate e outra morreu decapitada, né? Por um general do Chiang Kai-shek. Nós vimos isso no curso. E essa última, uma grande revolucionária, né? Bom, essa luta interna no partido, o Mao dizia que era a luta da direita contra a esquerda, né? Os direitistas, que era o que se combatia, né? Os direitistas que eram mais moderados do ponto de vista da Revolução Chinesa, né? Então, eram moderados também do ponto de vista econômico, né? E, e dois colaboradores mais diretos de Mao, que eu chamo de núcleo duro do Partido Comunista. Todos os partidos comunistas têm um núcleo de dirigente que leva vários nomes, né? Na China é comissão permanente, na União Soviética era birô político, né? E Lin Piao e Liu Shaoqi, dois grandes quadros comunistas revolucionários, dirigentes da Revolução em 49, eles acabaram sendo removidos dos seus postos na direção porque adotaram linhas de conduta que Mao estava em desacordo, houve divergência e eles então se afastaram, né? Esse período, o Mao criou uma figura que não existia. Existia o Exército de Libertação Popular, mas ele criou uma figura dos guardas vermelhos, jovens absolutamente fiéis ao partido e ao Mao Zedong, conhecedores profundos do pensamento Mao Zedong e do famoso livro vermelho, nós vamos estudá-lo no curso, né? E estes jovens cumpriam tarefas partidárias, né? De perseguições, de humilhações, tudo em busca de direitistas, de burgueses, com a finalidade de acabar na China os últimos resquícios do sistema capitalista, né? Um outro nome que é conhecido, a Revolução Cultural, que eu até prefiro mais, é a Grande Revolução Cultural Proletária, né? Então, a palavra proletário sempre presente aí apesar de na China ser grande parte rural o país, né, campesina a população, mas era o proletariado que dirigia o processo. O objetivo do movimento, segundo o pensamento Mao Tse-tung, era envolver amplas camadas de massa da população. E com isso, extirpar, eles usam esse termo, todos os resquícios de capitalismo que ainda existiam na China. E o fizeram da forma mais violenta possível, né?
Eles queriam preservar a pureza do comunismo chinês, ao mesmo tempo que também se propagava cada vez mais o pensamento Mao Zedong, que está inserido na Constituição do partido. Então está lá, nunca foi revogado, não será revogado, né? Então você tem esse período de Mao, período de Deng, aí vem o período do Jiang Zemin, vem o período de Hu Jintao e o período Xi Jinping. Então, estamos na quinta geração de líderes comunistas, né, que tiveram aí o papel de transformar a China e torná-la o que ela é hoje, né? A propaganda comunista do partido e dos guardas vermelhos era para lutar contra o que eles chamavam de 5 categorias negras. É um termo, né, ruim, não se aplica, mas é o nome que deram na época. Quais eram essas 5 categorias ruins, né, que deveriam ser combatidas? Os senhorios, que eram proprietários, os agricultores e camponeses ricos, entenda-se latifundiários, os contra-revolucionários. O duro é você saber quem é contra-revolucionário e quem é que julga, quem decide que eles são, né? O quarto bloco de grupos era influenciadores ruins. Então, hoje em dia, fala-se muito em influenciadores, mas na época tinha. Mas a influência era pelo método do discurso e pelo método daqueles painéis, em chinês chama Dazibao, né, que eles então afixavam e expressavam opiniões. Aí você fazia a propaganda a favor do partido, contra o partido, né? E eles influenciavam pessoas. E aí esses guardas revolucionários identificavam quem eram e essa pessoa sofreria uma série de constrangimentos, né? E o quinto grupo que deveria ser combatido eram os direitistas. Aí é mais fácil de identificar, no entanto, em certos casos também não é fácil, né? Você, aqui mesmo na realidade brasileira, né? Você dentro de um partido, seja comunista ou não comunista, mas de esquerda, você às vezes acusa, olha, o partido está cometendo um desvio de esquerda, o partido está cometendo um desvio de direita, né? Então, identificar isso, quem é direitista, o cara era comunista, o cara era revolucionário, mas era considerado de direita dentro do partido, né? Estas categorias eram opostas às categorias que eles, então, enalteciam, apoiavam, elogiavam, divulgavam, que são estas 5 categorias. Primeiro, camponeses pobres e classe média baixa. Segundo, trabalhadores em geral. Terceiro, soldados revolucionários. Quarto, quadros revolucionários. E quinto, mártires revolucionários, aqueles que morreram para dar vida para a revolução. Agradecer meu amigo Paulo Bretas, que mandou uma primeira contribuição. Eu fico muito feliz que isso aconteça. Os historiadores e alguns biógrafos também identificam o que eles chamam de
periodização da Revolução Cultural ou da Grande Revolução Cultural Proletária. Eles identificam 3 fases. A primeira fase vai de 1966 a 1968. Aqui ocorre um amplo movimento de massas. Mao estimula, incita a juventude a se rebelar, dizendo que isso era plenamente justificado, pois ele queria eliminar toda a direita que estava ainda incrustado na estrutura partidária. Burgueses foram acusados de se infiltrarem no Estado e no partido e de tentar restaurar o capitalismo. Os guardas vermelhos, então, foram convocados. Claro, você perseguir e condenar um burguês, mas tem que ter o direito de defesa, tem que ter o devido processo, né? E Moscou teve isso em 1936, né? Os que foram acusados de traição tiveram amplo direito de defesa. Aqui, isso não acontecia, eram coisas assim, julgamentos muito sumários, né? Humilhações públicas. A segunda fase vai de 69 a 71. É a fase em que Lin Piao participa e comanda também, né? Lin, alguns escrevem Biao com B, eu falo Lin Piao com P de pato, né? Lembrando quem foi Lin Piao, né? Este livro é a compilação de passagens dos escritos de Mao divididos em 33 capítulos. Não foi Mao que escreveu, quer dizer, Mao escreveu tudo, mas não escreveu de uma vez só. Este livro é uma compilação de passagens, agrupadas por 33 blocos de assuntos. Então, Lin Piao, você veja, ele era tão próximo a Mao que só ele conseguiu fazer isso. É que nem Engels, só Engels conseguiu editar o Capital depois que Marx morreu, ninguém conseguiria, né? Então, esse famoso livro vermelho, que já chegou a ser o livro mais rodado no mundo, mais impresso, mais do que a Bíblia, e ele chegou a ser também vice-presidente do partido. Ele foi, então, ele estava sendo preparado para suceder Mao Zedong, né? No entanto, foi acusado de tentar um golpe fracassado contra o próprio Mao em 1971. Ele, para não ser preso, acabou fugindo e o avião em que ele saiu sofreu um acidente e ele morreu, né? As teorias da conspiração dizem que o avião pode ter sido sabotado, nunca vamos saber, né? A terceira e última fase é que vai de 1971 até a morte de Mao, 76. Não houve, antes da sua morte, nenhuma correção no curso desta etapa da Revolução Chinesa. Aqui entra em cena a famosa Gangue dos Quatro, ou Bando dos Quatro, ou Camarilha dos Quatro. São 4 pessoas, já vou dar o nome delas, que depois da morte de Mao serão presas, processadas, algumas
morrem na prisão, outras morrem em casa. E então eles dirigem esta última fase, e eles tinham tanto poder quanto o próprio Mao Zedong. Então veja a importância deles, né? A líder do grupo era a própria esposa, Jiang Qing, né? Depois veio Zhang Chunqia, que viveu entre 1917 e 2015. Depois veio Wang Hongwen, que viveu entre 1935 e 1992. E depois veio Yao Wen-Niyuan, que viveu entre 31 e 2005. Então você veja que nenhum deles morreu ali próximo de 76, que foi o período dos acontecimentos. Então, eles foram perseguidos, julgados, presos, mas nenhum foi executado, né? Bem, eu aqui fiz um levantamento. Quantos foram mortos neste período na forma de perseguições políticas, ideológicas, né? É muito controverso, não há nenhum consenso. Eu levantei aqui opiniões de 5, 6 autores, nenhum deles tem um consenso um com o outro. Uns exageram na casa de milhões, outros colocam na casa dos milhares. Existem publicações que chegam a mencionar até 20 milhões de chineses mortos neste período por questões políticas e ideológicas. Eu não acredito absolutamente nesses números, né? O Rudolf Rummel, que viveu entre 32 e 2014, que é da Universidade do Havaí, é um dos que estima o maior número, 7,7 milhões de mortos. Jung Chang, esta é a que escreveu a pior biografia de Mao. Ela é autora de um romance chamado Cisne Selvagem, que é um romance anticomunista, e o livro dela de biografia de Mao é o pior de todos. Ela escreve a biografia de Mao com o marido dela, um historiador britânico chamado John Halliday. Eles, por serem anticomunistas, até que estimam poucos mortos, 3 milhões. Depois vem o Andrew Wilder, de Stanford, junto com o Yang Su, da Universidade da Califórnia. Eles, então, levantam um número de 1,5 milhão, né? Então vai diminuindo, né? Depois vem o Daniel Shirot, da Universidade de Washington. Ele fala em 1 milhão. E, por fim, o número mais aceito, a cifra mais aceita, que é em torno de 300 a 400 mil, o nome dele é Maurice Meisner, da Universidade de Wisconsin. Então, esta é a cifra mais aceita. Mas, mesmo assim, é uma cifra elevada. Se colocar 10 anos, daria uma média de 40 mil mortos por ano. Então, é muita gente. Então, não foi boa esta fase. Mesmo os grandes admiradores de Mao, que se dizem maoístas, eu sou admirador, mas não sou maoísta. Nós nunca fomos maoístas, né? Não dá para você aceitar esse tipo de perseguição em massa, né? Portanto, essa foi uma época bastante conturbada da vida política na China, com uma intensa luta política entre várias correntes, mas a mais expressiva é a chamada direita contra a esquerda. Mas houve também muitos expurgos políticos. Então, pessoas que eram
eliminadas do partido sumariamente, por decisão assim de uma reunião, e o cara vai e expulsa, né? O Deng Xiaoping, que viria a ser o líder depois de Mao, também foi perseguido, não é? Assim como Peng Dehuai, que chegou a ser ministro da Defesa da China entre 54 e 59, eles dois foram perseguidos. São as figuras depois de aquele Lin Piao, né? E Li Shaoxi, aí veio o Deng e o Peng Dehuai. Então, eles atingiram o alto escalão partidário, né? O Deng assumiria o poder, ele faria uma luta contra o que ele chamava de o bando dos quatro e vence as posições dele, e ele implanta na China uma nova China, cujo resultado estamos vendo nos dias de hoje. Deng ainda era vivo quando teve aquela repressão, a mídia chama de massacre, da Praça da Paz Celestial, em 89, onde estudantes rebeldes chegaram a erguer ali uma réplica da Estátua da Liberdade. Então, você veja que eram anticomunistas, ferrenhos, e eles toleraram ao máximo aquilo, mas eles não poderiam. 89 foi o ano da queda do Muro de Berlim. 2 anos depois acabou a União Soviética, e se eles não tivessem tomado aquelas medidas fortes de repressão, a China viveu uma guerra híbrida ali, né? Quase uma revolução colorida. Talvez não existisse hoje essa China que nós conhecemos, né? E foi um dos últimos atos que Deng Xiaoping tomou de grande repercussão. Ele viria a falecer um tempo depois. Então, a revolução chega ao fim pela morte de Mao. Não houve assim um momento, olha, encerramos esse ciclo aqui, vamos começar outro, né? E com a assunção do Deng, ele propõe um novo movimento, uma nova situação para a China. Em chinês, ele chamou de Boluan Franzheng, Boluan Franzheng, que significa, numa tradução literal ao pé da letra, abre aspas, eliminar o caos e voltar ao normal. Ou seja, mudar tudo aquele clima que foi instaurado na chamada Revolução Cultural, né? Então, veja, como é que nós devemos julgar historicamente um dirigente? E eu nunca esqueço Charles Bethlehem, um grande estudioso da União Soviética e da China. Tem uma passagem do livro dele, ele diz assim, nós temos que usar aquelas antigas balanças de prato, né? Colocar num dos pratos da balança os acertos e no outro prato da balança os erros. E aí, no caso de Stalin e no caso de Mao, a balança pende para o lado do prato onde estão os acertos, né? A burguesia, evidentemente, os detratores dos processos revolucionários, que jamais compreenderão um processo de construção de uma nova sociedade sobre os escombros da velha sociedade. Como é que você cria um novo ser humano arraigados de vícios, né, de desvios, pequenos burgueses? Então, isto é uma luta difícil. No caso do Stalin, além de ter tudo isso internamente, ele ainda teve que lutar contra inimigos externos que queriam destruir a União Soviética, né? Então, você querer que seja
o maior santo do mundo nesse processo, é muita ilusão. Bom, eliminar o caos e voltar ao normal. Esta era a palavra de ordem que o Deng, então, determinou, ganhou o partido, ganhou a sociedade e, alguns anos depois, a China volta à normalidade. A partir daí, mais exatamente em 82, portanto, durou 6 anos este processo turbulento de transição, né? O tema central na China mudou. O que era luta de classes foi substituído por construção econômica, entre aspas, e, entre aspas, modernização. É uma mudança significativamente, né? É uma mudança significativa. Bom, estamos indo aqui para o final. Eu não quis avançar muito, mas nós vimos na aula passada as 4 esposas de Mao. Aqui eu quero falar de 10 filhos que Mao teve. 2 filhos morreram na infância. Não tem quase informações sobre ele. E outras, as 2 primeiras filhas, elas acabaram sendo deixadas para moradores locais onde eles nasceram, na aldeia, cuidarem dessas crianças em função do perigo da guerra civil. Não se tem notícias dessas crianças. Alguns pesquisadores chegaram conversando, entrevistando, até identificar uma dessas crianças, que já é, né, nem sei se já está viva ainda, mas nunca se comprovou que era uma das filhas, porque nunca fizeram o exame de DNA. Né? Agora, os 6 filhos e filhas reconhecidos, são os seguintes. Eles levam o nome de Mao na frente. E quando é mulher, aparece o nome de Li. Não necessariamente estes nomes que eu vou dizer é o nome de nascimento, batismo, de registro civil. Não sei se tem isso lá, mas deve ter. Então, o primeiro de todos, fora estas 4 aqui, né, é o Mao Anying. Ele viveu apenas 28 anos. É filho da primeira esposa Yang e ele foi casado com Liu Cixi. O seu nome de nascença era Liu Sanglin. Ele morreu em ação na Guerra da Coreia em 1950. O Oswaldo deu um dado aqui muito interessante sobre o PIB da China, né? O crescimento é astronômico, né? O segundo, também de nome Mao, Mao Anqing, viveu 84 anos, morreu de morte natural. Esse Mao era casado com Xiao Hua. Então, ele nasceu um ano depois do Anying, nasceu em 23, mas viveu até 2007. Também filho de Yang. O terceiro filho, também filho de Yang, levou o nome de Mao Anlong. Morreu muito criança, viveu 4 anos, está dando aqui o registro. Ele morreu na Guerra Civil. O quarto filho, a segunda esposa, com He, nome dela, é o primeiro nome, né? O nome dele era Mao
An Yong deve estar vivo ainda, nasceu em 32, lutou na guerra, mas perdeu-se o contato com ele. Quando eu falo está vivo, é porque não há registro que ele morreu, mas se estiver vivo, ele está com 32, 91 anos, né? O quinto, Li Min, é menina, né? Também casada com He, filha da Mao com a He. Nasceu em 36, está viva, e ela foi casada com Kong Ling Hua. E o último, ele tem com a última esposa, com quem ela vive, com quem Mao vive até a sua morte, quase 40 anos, né? Li Na, é menina. Ele teve, então, com a Jiang Qing. Ela foi casada com Wang Jinqing. E aí, então, são as últimas informações dessa primeira biografia. Se tiver algum fato relevante para acrescentar, na próxima aula, eu apresento para vocês. Meu amigo Danilo faz uma contribuição sempre presente, agradeço muito. Olha, Danilo, se houve influência da Revolução Cultural Chinesa no Maio, eu acho que houve sim. Você vê fotos, imagens de estudantes franceses com um livrinho vermelho na mão, né? Essa revolução cultural influenciou o mundo inteiro, né? Ela foi revolucionária, assim, mas radicalizou mesmo, sabe? Mas cometeu erros, né? Mas difundiu o pensamento de Mao pelo mundo inteiro, né? Bom, na próxima aula, eu pretendo, antes de entrar nas obras, nós estamos aí na metade do curso, tem muito chão pela frente. Eu vou falar de duas passagens da vida dele que ele desenvolveu, teoricamente, dois temas que são muito relevantes e influenciam partidos comunistas no mundo inteiro. Um é a Guerra Popular Prolongada. Influenciou ninguém menos do que o Partido Comunista do Brasil, né? O partido nunca se autoproclamou maoísta, sempre proclamou marxista-leninista, mas é inegável que havia influência do pensamento Mao Tse-tung. Nós preparamos um movimento revolucionário no interior do Pará, né? Ali na região chamada do Bico de Papagaio, que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia, mas aqueles jovens que foram para lá deslocados não foram com a incumbência de fazer guerrilha, mas estavam preparados para fazê-la. Então, era um Brasil 70% agrícola, então foi a maior resistência armada à ditadura militar que já se conheceu. Precisou 3 campanhas de 10 mil soldados do Exército para aniquilar todo mundo. Eram 63 guerrilheiros que tinham vínculos muito grandes com a população. Muitas pessoas da população aderiram a essa luta armada. E o documento do partido que orientou este movimento guerrilheiro foi escrito por Pedro Pomar, que foi assassinado 10 de dezembro de 1976 na Lapa, né? Chamado Chacina da Lapa. O documento tinha o título Guerra Popular, o caminho da luta armada no Brasil. Foi o primeiro documento que eu li quando entrei no partido, em 75. Eu ainda achava que a guerrilha ainda existia, né? Então não tinha informações, né? Tinha vontade de participar, né? Mas
depois chegou a informação. Nós começamos a ter informações através da rádio Tirana, que fica na Albânia. Alguns casais de brasileiros comunistas do partido foram enviados para lá e eles eram responsáveis pela difusão radiofônica em português para o Brasil e para os países de língua portuguesa, os transmissores muito poderosos. A gente, na clandestinidade aqui no Brasil, a gente tinha aquele rádio chamado Philco Transglobe, que tinha uma bola aqui do lado assim, ia rodando, tinha 9 faixas. E ele pegava, né, ondas curtas, pegava Moscou, pegava Tirana, tudo, o mundo inteiro, né? Então aí nós começamos a ter mais notícias disso, né? O jornal do partido chamava Classe Operária, eles ditavam de lá o jornal, alguém aqui tomava nota, gravava, tomava nota, transcrevia, datilografava e imprimia em, não era offset, né? Era aqueles mimeógrafos a tinta, né? Então, guerra popular prolongada. Então, é uma guerra de longa duração. E o segundo documento que eu quero desenvolver na outra aula é o conceito da nova democracia. Há um jornal no Brasil com este nome. É um jornal de um grupo maoísta, não sei se eles pretendem se legalizarem como partido político, né? Que chama Nova Democracia. Então, nós vamos desenvolver. A partir daí, eu pretendo falar das obras de Mao. Então, aí é o livro vermelho, um livro chamado Sobre a Prática e outro sobre as contradições. São os principais que estão no meu horizonte. Eu li todos eles na juventude. Vou ler novamente para preparar para vocês. E é isso o curso, né? Então, eu estou assim com esse planejamento, não é um curso rigoroso, é um curso livre. Bom, é isso. Eu encerro por aqui. Daqui a pouco, às 20h15, eu serei entrevistado no canal Vozes Livre, da Maria Luísa, e é a minha quinta live do dia, mas eu sou muito resistente. Hoje eu levantei 10 para as 5, comecei a trabalhar cedo. Mas rende muito, viu? Rende muito quando a gente levanta cedo assim. Amanhã não farei, não tem nada programado, a não ser que surja alguma coisa extra. E domingo, nós, então, seguiremos o curso de Filosofia Oriental. Nós estamos em Filosofia Indiana. E vou falar de um filósofo, que agora eu esqueci o nome, mas ele não é nem um pouco conhecido aqui no Ocidente. Na outra semana falarei um quarto e último filósofo indiano, aí depois vou afunilando para fechar o curso. Aí vamos ver que outro curso nós vamos começar nos domingos, né? Tá bom? O Danilo dizendo que conheceu gente do jornal Nova Democracia. Eles estavam na jornada de junho, né? Jornada de junho de 2013, PSTU e PSOL apoiaram, né? É muito estranho esse negócio, né? Pessoal, um abraço para vocês. Hoje vocês vão ser liberados mais cedo. Obrigado aí. Tchau.